bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente, porque o meu convidado, ele é o advogado do União Agrícola Barbarense, Regis Godoy. Regis, muito obrigado por atender o nosso pedido. Muito feliz, viu? Eu agradeço, Anderson. Agradeço a oportunidade, né, de estar batendo esse papo, né, esclarecendo alguns pontos aí, né, que o pessoal tem dúvida, tá? Eu estou sempre à disposição. Mas antes da gente dar início ao papo, eu queria dar um recado bem importante. Eu queria falar da Lee Stamp. A Lee Stamp é para você que tem o seu negócio, a sua marca e precisa de sacolas plásticas, né, para dar a cara do seu negócio. Entra lá no Instagram da Lee Stamp, ó, @Lee Stamp, _ Lee Stamp. Lá você vai ver o portfólio com as empresas que ela já trabalhou, é bem legal. Também tem o contato do WhatsApp. Entra em contato lá, vê o tamanho de sacola que você quer. Aqui, ó, algumas demonstrações dos trabalhos que ela já fez. É bem legal, bem de qualidade o produto. Entra lá no Instagram dela. E você que está aqui na live nos acompanhando, dá uma força também. Se inscreva lá, segue lá a Lee Stamp no Instagram, beleza? Lee Stamp, a arte nas embalagens. Regis, mais uma vez, muito obrigado. E, cara, a gente tá se conhecendo agora. Sim. E eu espero de verdade que a gente siga sendo amigo, sabe? Porque, não sei se você sabe, eu sou comediante de stand-up. Então, se a minha carreira no stand-up der certo, eu vou precisar muito de um advogado, sabe? Vou torcer muito para dar certo. Espero, assim, a gente tá se conhecendo agora mesmo, mas parece ser pessoa do bem, gente boa, e espero que dê. Você viu, quem planta, colhe lá na frente, tenho certeza que vai dar tudo certo para você. Poxa, valeu, obrigado. E antes da gente entrar no Sim. papo do União Barbarense, do estádio mesmo, um tempo atrás eu entrei em contato com um advogado para. Enfim, ele tinha um escritório de advocacia e eu entrei, né, conversando sobre patrocínio e tal. E ele achou que era para ele participar do programa e tal. Mas a princípio era para ver se rolava um patrocínio. E ele falou que ele não podia É. fazer patrocinar. Eu não sabia que o advogado não pode. Então, a gente tem o estatuto da OAB que tem algumas limitações, na verdade. A gente não pode passar do ponto, vamos dizer assim. Você pode se divulgar, né? Por exemplo, esse bate-papo nosso aqui é um meio da advocacia também ser divulgada, mas ela tem um limite. Então, eu não posso, por exemplo, patrocinar. Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar aqui do União Barbarense, já entrando, né? Sim. Eu não posso colocar o logo do meu escritório, né, numa camisa do União Barbarense, sob pena de caracterizar captação de clientela. A gente tem um estatuto na OAB que limita as propagandas e inserções, inclusive, na internet. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu me baseio a vida americana em série e em filme. Sim. Mas lá pode, certo? Pode. Porque eu não sei se você já assistiu a série Better Call Saul. Eu acho que não. É um derivado de Breaking Bad. Sim. O Sim. Saul Eu Goodman, não assisti, mas eu vi ele falar. é um advogado trapaceiro e tal, e ele faz propaganda das eu piores sei. possíveis Desculpa, e tal. eu assisti sim, pô. É bem legal, Ele né? atrai ele Então, ele é meio, as atitudes dele não é muito convencionais, né? Exatamente. Mas pode, né? Lá pode. Lá é diferente. Então, como eu falei, aqui a gente se reporta ao Estatuto da OAB, né? Sim. Aqui tem vamos dizer assim, eu acho que tem que ter alguma atualização, né? Nós estamos em 2023 já. Sim. Claro que tem que ter um limite realmente para as coisas. Por exemplo, mas a gente sabe que vai aparecer uns loucão, uns Better Call Saul, não vai? Sempre aparece. Para você ter uma ideia, a gente não pode fazer divulgação. Vou dar um exemplo aqui com o escritório de engenharia em parceria, por exemplo. Sob pena de caracterizar que está captando cliente da engenharia para advocacia. Pena. É sempre de forma individualizada, tinha certeza limitada. Que se você pudesse, você iria patrocinar o programa. Com certeza. Se eu pudesse, eu iria mesmo. Se eu pudesse. Pena que eu sou impedido. E eu acho que as psicólogas e os psicólogos também não podem, né? Não, tem um impedimento também. Esse é um pouquinho mais sério, né? Você que tá loucão, depressão, vem pro escritório, tem que ter. A gente sabe que tem que ter, né? Lógico, você vive do seu trabalho, de captar cliente realmente. Mas eu acho que tem que ter um meio termo aí. Eu acho que tem uns engessamentos, né? Que podem ser mais flexibilizados e tal. Mas enfim, isso aí é uma discussão aí para um outro dia, né? Regis, vamos, enfim, falar de União Barbarense, Sim. que é o que nos interessa aqui. Mas antes da gente entrar no papo jurídico da coisa, do estádio, da União, né?
É uma pergunta que, se você não souber, tudo bem. Sim. Sim, tudo bem, porque não tá na sua realmente. Mas é sobre. Mas tem a ver, tem a ver com União Barbarense, né? Eu vou perguntar por que você tá lá. Enfim, eu vou ser pai agora. Oh, E eu, parabéns. obrigado. E eu, né, tô buscando. Sou apaixonado pela União Barbarense. E eu tava procurando bodyzinho, assim, sabe? Sim, sim. Já Pra até sei fazer pro meu onde. filho e tal. E eu e a minha esposa ligavam nas lojas de material esportivo aqui da cidade e eles falavam que não trabalhavam com União Barbarense, não tinha nada de material do União Barbarense. Você sabe por quê? Então, é uma pergunta um pouco complexa, mas eu vou tentar responder Sim, de uma forma. A questão é o seguinte: tudo é consequência, né? O União Barbarense, ele, infelizmente, nos últimos anos, ele vive um, um presente aí, né? Que é oriundo do passado, de credibilidade, das administrações que não passam confiança, o pessoal vai perdendo. Até que, inclusive, é o amor ao clube mesmo, né? Porque sim. as administrações anteriores, não vou citar nomes, né? Mas o próprio mercado, ele acabou meio que desacreditando com a marca, vamos dizer assim, União Barbarense. Então, Uhum. as lojas esportivas, por exemplo, que eu vou fazer aqui até uma propaganda aqui, que é uma que eu mais conheço, assim, que é a antiga Axport, não sei se você lembra Sim, dela. sim. Não tem mais, né? Então, não tem. E ela vivia, eu conheci o Sim, o dono lá dono, eu também. lembro, ele era apaixonado pelo União Isso, e Barbarense, ele vivia verdade. me perguntando isso. "Rez, eu preciso de material, o pessoal procura aqui. E aí você vai cansando, na verdade. Eu acho que é, a situação que o clube chegou, né, financeira, Então, administrativa, ela acaba refletindo na questão comercial também. hum, é uma Então, pena, falta né? material. Se você for lá no clube também, por questões financeiras mesmo, por questões de valor agregado, você não consegue ter dinheiro para você investir. E eu acho que é uma falha muito grande. Eu vou falar isso e me colocando junto, porque eu sou parte da diretoria também, né, a parte jurídica. Mas você deixa de alimentar o sonho, como você falou do Sim, seu filho agora. sim, Eu tenho um filho, a aham. minha filha de 10 anos, eu tenho um filho de 17. Tenho amigos com filhos pequenos que você não consegue material. Você renova a Isso. torcida com os mais novos, né? Isso, então é um ciclo que É, não deveria perder. Você trabalhar com a criança, sim. porque é o futuro, né? O União Não, Barbarense, ele. é um ditado bíblico, né? Ensina o caminho onde ele deve andar. Exatamente. E aí, só respondendo, eu falei que era meio complexo, mas assim, é o retrato também da questão financeira, a questão jurídica, a questão dentro de campo, ela acabou externando para a parte comercial também. Então, o União sem dinheiro, ele deixou de fazer material esportivo, Ah, porque não sim. tinha dinheiro para fazer. Deixando do União fazer, as parcerias que ele tinha com lojas esportivas, acabou de uma certa maneira encerrando. E começou a faltar material esportivo no mercado porque a União parou também de fazer. E as empresas, com a situação, também elas fazerem, mandarem fazer para vender, eles não vão fazer, né? Então, é uma consequência, na verdade, do que a gente vai conversar aqui com o tempo, né? A questão da imagem do próprio União, do que foi a consequência que nós chegamos em 2023. Isso é um item, né, que você me passou, é uma questão que reflete o que, infelizmente, virou União, né, Sim. hoje. Eu acompanhei jogos do União Barbarense na Bezinha desse ano e não vi ninguém com a camisa da atual temporada, né? Assim, e eu me perguntava por quê, né? É um problema, só explicando já, Sim, já tá a explicado. grana é curta, É, né? Então você faz, por exemplo, um uniforme, os jogadores tiveram, né? Mas você então o limita. jogador não podia nem jogar Não, pra torcida. infelizmente não, porque se jogasse não ia ter, né? Claro que tem, mas você trabalha Sim. com outros jogos durante a semana, você tem que, então assim é sempre limitado. Então o jogador ele não tinha essa questão da criança olhar e ver um ídolo dela jogar a camisa, isso alimenta a criança, né? O amor dela ao futebol, é o ídolo dela, entrar no campo, por Sim, exemplo, é né? verdade. E o material, infelizmente, o material esportivo ele estava limitado, né? E é entendível porque a situação financeira não permite que você tenha até uma loja dentro do clube, por exemplo, que é o que É, eu conversei já com o Daniel, com o aham. Gordo, né, disso, né? Que deveria, o União ele deveria pensar em caneca, em chave, sabe, umas coisinhas, bonés, principalmente voltado para criança mesmo. Ter uma lojinha dentro do clube.
Só que é complicado pela questão financeira realmente de o Gordo tá estudando isso, apesar de toda a dificuldade, ele tá pensando sim, até por causa da repercussão desse ano que foi legal pra caramba, né? Já passando pra questão aí da campanha desse ano, foi surpreendente de verdade, porque claro que a gente sempre eu queria que o União subisse, na verdade, né? Mas você não tem uma base, né? O União ele veio, ele começou o elenco do nada, montou um elenco e falou, olha, A intenção que eu tenho, isso seria um papo até mais pro Gordo e tal. sim, sim. A intenção que eu tenho é que o União disputou como só disputou esse ano pra não ano que vem ir pra quinta, né? Porque teria Na, uma ver- nova divisão. na E verdade, acabou que indo bem, ficou, isso, na quase verdade foi uma subiu. retomada, né? O Mas União ele ficou, ficou tipo, vamos jogar pra não jogar a quinta ano que vem. ele ficou 2 anos, né, É. sem E participar, acabou até que montou um time legal, né? Foi isso. bem. Não... E aí tem a ver, claro, né, com a questão que quem não disputasse esse ano também, no próximo ano iria ia para pra uma quinta. nova divisão, né? Isso não dá para deixar de falar, mas foi uma retomada. O União, ele, como eu falei, ele tava sem base, né, assim. Não tem um time de um ano pro outro, então ele começou de novo esse ano, que é diferente do próximo ano de 2024. Apesar dos jogadores terem ido embora, alguns, né, mas ele já tem uma linha, né? Já sabe que o jogador pode contar, não tá começando do zero, vamos dizer assim, um planejamento para 2024. Que daqui a pouco a gente vai conversar também, que o pouco que eu tenho acesso, né? Eu não sou diretor de futebol, o diretor é o Cleito Vieira, né? Ele que prepara, ele que, desde a montagem do elenco, da questão até financeira da montagem do elenco, da comissão técnica, é tudo o Cleito que é o responsável, né? Então, fez um trabalho excepcional esse ano, né? Nós ficamos felizes de ver, levei meus filhos no estádio, né? Foi bonito, foi quase, né? Ainda foi bem, foi longe, né? Levei uns amigos também lá, nós fomos lá assistir juntos, com os filhos, foi um programa familiar, foi legal e não pode acabar, né? Não pode. Por isso que é aquela questão que você me perguntou no início das crianças, né? Tem que ter um Renovação. trabalho voltado para elas, que começa desde ter uniforme, desde que ter um joguinho de camisa ali, ter produto para elas, e ver as crianças assim, né, desfilarem aí por Santa Bárbara com uniforme, nem que seja chaveiro do União, né? E aí a gente sente falta dessa parte, parece um E grãozinho de areia. uma coisa que me chateia um pouco, essa falta de renovação, né? Não, claro, como você disse, nem citar nomes e tal. Sim. A gente é normal que a gente tá no interior, é normal que os grandes clubes Sim. tenham a maioria de torcida aqui, Sim, né? sim, sim. A TV, né? Você liga no almoço, tá passando Palmeiras, tá passando São Paulo. Enfim, mas aos poucos, se não houver uma renovação, não tem mais ninguém torcendo pro União. Só os velhos de um tempo, entendeu? Se não houver Se não tiver a passagem do bastão, você né? fala do pai pro filho, na né? Europa, alguns acompanham o campeonato português e alguns clubes têm esse medo também, sabe? De não houver A renovação da torcida. torcida. Os grandes. Eu falo de cidades do interior como a nossa. Sim. Tem um time, agora não lembro o time. Tava se falando isso na página que eu tava lendo. Do clube ia jogar e só torcida por exemplo, do Porto ou do Benfica. Entendeu? E não a torcida local não na própria casa, na própria cidade não apoiar. Por mais que a gente não esteja numa primeira divisão, nota-se nas ruas que tem ainda o sentimento, Sim, né? exatamente. Tem o amor ainda à camisa, ao patrimônio, à união, à instituição. É isso que não pode deixar acabar, né? Por isso que a renovação foi muito legal esse ano. Um dos pontos positivos desse ano também, fora a campanha do time, foi que a gente viu bastante criança no estádio. Sim, A gente viu legal. bastante pais levando, né? E aí se acaba, de uma certa maneira, renovando isso, né? E o que não pode acontecer é deixar acabar, né? Por isso que a nossa batalha aí diária, né? Pra que não termine, né? E não vai acabar, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai continuar lutando aí para que a União, a cada ano agora, ele começa uma nova fase, né? Independente da situação financeira, jurídica, a gente vai falar daqui a pouco, mas que tenha o futebol, principalmente futebol de base, que ele não pare, independente de campanha ou de condição financeira, você montar um time competitivo,
mas que ele não, que a base não pare, né? Por isso que o União também tá num caminho legal, um caminho diferente, que eu tô vendo esse ano aqui, que eu acompanhando lá um pouco. O Thiago Manzato também, que é diretor de base lá do União, né? Ele faz um trabalho, pô, excepcional lá na base, participando dos campeonatos. Então, o União ele tem que continuar sendo visto, né? Ele tem que jogar a categoria de base, ele tem que jogar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, tem que disputar campeonatos. Para a base também, ela fica viva. E ver se revelar um E moleque de repente aí, do clube. e de repente aí a esperança é você tá lá na base, você tem o menino lá, né, e federado pela União, jogando, divulgando a camisa, mostrando pra todo mundo que o União tá vivo, né? E aí não tem um plus ainda de que vai que acha um jogador aí que se Deus quiser aí, né, salve a situação financeira do clube aí futuramente, né? Sim, agora, enfim, entrando no assunto sobre o estádio, Sim, sim. sobre tudo isso tudo. Antes, como que tá o clima dos bastidores do União Barbarense? É de otimismo? É de uma luz no final do túnel? Como que é o clima no dia a dia do União? É mais esperançoso ou é mais, nossa, tá se acabando os recursos? Como é que tá? Na verdade, antes, eu não posso iludir, né? Nem é no meu feitio, o pessoal que me conhece sabe. Eu venho falando há alguns anos, né, da situação, eu venho dando entrevista em momentos anteriores, falando que o recurso, ele um dia vai acabar, né? Os recursos. Vai chegar um momento, e ele não está tão longe, né? Enquanto tiver recurso, tem esperança. E respondendo a sua questão, a gente tem muita esperança de que isso possa ser revertido. Só que o que é a reversão disso? É começar um processo de novo, né? De venda novamente. Que é isso que é o problema. É porque assim. Pois não. Não, então, aí que tá. Qual que O que de fato. Atualmente, como é que tá o processo? Porque muito se fala na cidade, só que a gente que é leigo, a gente não entende. E ainda além do boca a boca, né? Sim, Já sim. teve o leilão, já foi para leilão. Como é que tá? Já teve os compradores? Resumindo de forma mais simples, sem questões técnicas e processuais, né? Houve uma penhora do estádio lá em 2017. Logo que eu cheguei no clube, na verdade, eu cheguei de 2016 para 2017. Você vê que é longa essa história. É longa essa história. E por que houve a penhora? Porque teve dívidas trabalhistas, né? De jogadores que passaram pelo clube, que o clube... era uma fase em que o clube usava muito a terceirização, né? Você passava para uma empresa, né? Gerir o futebol, vinha uma empresa de fora, era um praxe, vamos dizer assim. E essas parcerias que eram feitas, essas terceirizações, não vou falar para você que cada momento é o seu momento, mas eu não acredito que para o momento talvez tenha sido bom, para aquele momento não teria outra solução, mas faltou fiscalização, faltou uma gestão melhor nos contratos. O que aconteceu? A empresa vinha, ela contratava jogadores com contratos altos, né, períodos longos, e ficava 2, 3 meses, não classificava, e ia embora, os jogadores ficavam com o contrato em aberto e o clube não tendo condições de pagar. Mas quem contratava era a empresa. Quem era a devedora? Assim, quem me contratou a empresa. Só que o trabalho foi realizado dentro do União Barbarense. Quem sempre foi o responsável direto foi o União Barbarense. Por isso que você tem que ter uma gestão de controle dessas empresas, viu? Comprovante de pagamento, recolhimento de encargo, registrou em carteira, não registrou, viu? O União tinha que ser mais fiscalizador, vamos dizer assim, quando você decide terceirizar. Não houve E nada ele disso. não ouve as empresas. Então, assim, virou um praxe. E na verdade, assim, 95% do passivo trabalhista, que são os processos, são oriundos dessa questão da empresa vir, montava uma equipe, ia embora, largava a dívida, os jogadores processavam o clube, não achavam mais a empresa não tinha patrimônio, Você acha que não foi meio que os dirigentes da época, de diferentes épocas, não houve um relaxamento? Você não vai dar em nada e toca o barco e foi sempre empurrando com a barriga? Então, como eu falei, eu não estava lá no momento para participar dessa decisão. Porque parece que eu vejo que é isso, né? Porque para chegar numa dívida dessa, de um tamanho desse,
O que eu vejo, Anderson, na verdade, foi. Dá pra né, enquadrar aí como um relapso, vamos dizer assim, né? Eu deixo lá, a empresa Negligência, toca, talvez. negligência, a empresa toca, confiaram demais, talvez, né, na empresa que. E eles foram embora. Então, assim, ninguém, por exemplo, a gestão que eu falo de fiscalização viu, por que você está contratando o Anderson para 12 meses se nós vamos ter campeonato só para 4? Quem vai pagar isso aí se vocês romper. Uhum. Aí tinha multa no contrato, mas a empresa não tinha capital social para pagar multa, então não adianta nada. Então, por exemplo, Nossa. eu tenho multa no contratual, né? Só que se a empresa não tem patrimônio para se a União acionar ela e cobrar a multa, não adianta nada. Então você coloca uma multa lá fictícia para dizer que tem. Mas na prática, então faltou essa gestão. Como eles terceirizavam o futebol, eles meio que viravam as costas, vamos dizer assim, né? E aí as empresas foram indo embora, os jogadores foram ficando sem receber, o clube sem calendário também para jogar. Eles procuravam advogados, sindicato dos atletas, que bastante, né? E entravam na justiça. Tem situação, né? Eu sou advogado também especializado na área trabalhista, desportiva, mas tem situação que não tem defesa, porque você atenua, né? Você dá, olha, ele está cobrando uma coisa, mas nós pagamos aqui isso. Tá, mas pagou rescisão do contrato? Não. Pagou a multa? Não. Pagou o fundo de garantia? Não. Então tem coisa que não tem defesa, né? Então sempre, não estou falando união, mas de uma forma geral, empresas ou equipes de futebol, elas vão perder alguma coisa se você não pagou todo o contexto, todo o contrato. O que é todo o contrato? É o salário do mês, são os encargos, são as férias, são o 13º. Então é como se fosse um contrato trabalhista, na verdade. Tem uma legislação desportiva especial, né, que é de desporto, que ela é acessória à legislação, mas a base é a trabalhista. Então Ah, como sim. se fosse Então registro de é carteira. diferente um pouco? Sim. Tem, por exemplo, tem legislação na Lei Pelé, na legislação desportiva, ela tem uma multa, né, que você coloca no contrato. Por exemplo, no empregado normal, né? Falando agora do empregado da empresa, você tem um aviso prévio. Você contrata um empregado, eu não gostei dele, ou eu quero romper o contrato. Então tem um aviso prévio, né? Um aviso prévio de 30 dias que você tem que indenizar, né? Uhum. A lei desportiva, ela até ela é contraditória em alguns pontos com a trabalhista, porque a trabalhista tem jornada de trabalho, que a jornada de atleta de futebol é diferente, né, do preparador físico é diferente, mas ela tem uma confusão aí, sabe, de choque de, só que ela Existem também essa diferença até pelos valores que geralmente o jogador ganha, porque é diferente o mundo do jogador. O jogador sim. joga de domingo, por Por exemplo, o exemplo, jogador joga de quarta à por exemplo, noite. e lógico, não esses clubes grandes, o cara recebe muita grana. E esse valor na carteira, pra Então, aposentadoria, tem sendo uma que ele recebe só um teto, né? aí tem algumas manobras, né, que Até são pra. feitas, né? Porque assim, Aí a o lei jogador desportiva. entra com um clube, com uma empresa pra. Isso. Então, assim, a lei desportiva, né, que ela permite que um clube ele converta. Um exemplo aqui, né? Eu contrato um jogador por R$ 10.000. Ela permite que uma empresa. Você registre o jogador na CLT, com carteira assinada, com 60% do salário. Então ele pode registrar R$ 6.000. E por que ele registraria 6.000? Porque as férias, 13º, fundo de garantia, o INSS, os encargos são em torno dos 6.000. E os 4.000 dos 10 que eu acordei com você como jogador, você é direito de imagem. Então você abre uma empresa em que Hum, você vende a imagem para o clube. O clube explora a sua imagem. Então a lei permite essa conversão do no máximo 40% em imagem. Alguns clubes ultrapassam essa margem. Vamos lá, colocam 90% na imagem e 10% na CLT para pagar menos encargo. O atleta vai na justiça, ele vai ganhar a diferença dessa margem de 60% na CLT, porque isso é legislação. Então, assim, são vários problemas que os clubes vêm passando. Por exemplo, até 2017, a Federação Paulista ela não exigia, assim, ela subentendia que o clube já registrava em carteira. Só que o que ela exigia para sair no BID, teve aqui o boletim, né, da sim. CBF, da Federação Paulista, que tivesse um contrato desportivo, que era assinado. O contrato era assinado, você registrava na Federação Paulista e você saía no BID e estava apto para jogar. Se você registrou ele na CLT, se você está pagando salário, ela não cobrava. A partir de 2017 para 2018, ela passou a exigir, junto com o contrato desportivo, o registro em carteira. Até para inibir um pouco os clubes
de tentar fazer essas manobras. E, por exemplo, eu faço o contrato desportivo e não registro ninguém. Aí o jogador entra na justiça, ele vai ganhar todos os direitos trabalhistas, porque ele com vínculo de emprego, férias, 13º, fundo de garantia. Então o clube ele fazia lá o acerto com o Anderson, por exemplo, e só que não registrava, não tinha verba rescisória, demitia ele, não pagava direito. Então ele vai para a justiça, é automático, ele vai ganhar o vínculo de emprego porque tá provado ali que ele tinha vínculo com o clube, né? Então não tem discussão. E o Entendeu? trabalhador normal, né? Ele já meio que causa ganho, né? Trabalhista. Qualquer trabalhador normal. Essa questão da causa ganha é porque assim, eu sou também advogado, eu trabalho, tem muitas empresas que são clientes minhas, né? Então a gente faz um trabalho preventivo disso. Então, assim, geralmente essa causa ganha do empregado é quando a empresa não faz a parte dela. Sim. Né? Então o empregado vai entrar lá, vou dar um exemplo. Ele vai entrar lá cobrando um fundo de garantia que não foi depositado. É uma causa ganha. Não tem como perder uma causa dessa. Então é que a empresa, ela não fez a parte dela, entendeu? Então é uma causa ganha porque ela não fez a parte dela realmente. É que tem muita, assim, às vezes essa frase que você usa, eu ouço bastante também, que parece até, então, não é pejorativo, mas fala assim, nossa, ela é protetora, ela sempre dá razão para o empregado. Em alguns casos, às vezes, ela pende um pouquinho por causa da hipossuficiência. Ela vai entender que o empregado é a parte mais fraca da história, né? Mas, geralmente, a empresa não faz a parte dela. Geralmente. Tem alguns casos, né, mas geralmente não faz. Então, assim, desculpa aí. Voltando aí para a parte trabalhista. Para finalizar, eu percebo também que os times grandes, eles vacilam muito também nessa questão de dívidas com técnicos. Sim. Eles também têm altos salários, não quanto os jogadores, mas eles altos salários, e perde 2, 3 e manda embora. Pá, o cara com puta de um salário. Isso chama falta de convicção, né? Eles contratam. O que acontece? Cara, você já tá pagando um absurdo. Então, mas aí. Segura o cara, aí faz o negócio é muito. Contrato pelo menos de um ano. Faz um contrato de um ano. Então, aí multa. O Flamengo, quanto será de multa tá pagando? Eu ouvi falar aí de 50 milhões aí, né? A soma geral, né? O argentino lá foi demitido esses tempos. 10 milhões, né? Recebeu. Então, é uma cacetada de dinheiro que os caras. Então, de onde que sai esse dinheiro, né? Isso vai muito do que eu penso. De estrutura e planejamento e de um clube de futebol ou até de empresa. Você não tem, na empresa é CEO, né, que chama, mas no meio do futebol é muito amador, na verdade, né, ele não tem, hoje está se mudando, a gente vê mais profissionais no meio do futebol, né, com preparados, que estudaram, que têm um grau de experiência. Então, por exemplo, quando você faz uma contratação de um treinador, você tem um elenco montado, falando de time grande agora, né? De time com mais não que o União é grande também. Sim. Mas falando de estrutura é grande. Então ele já tem um elenco montado, né? Diferente, por exemplo, do União, hoje o União ele não tem um elenco com contratos longos, porque ele não pode ter elenco com contratos longos, porque ele não tem condição financeira de manter o elenco. Você joga um campeonato. Isso, então o calendário é apertado, esse ano foi longo, agora já é outro tema, não sei se vai dar tempo, mas pode ser que jogue agora, vai decidir ainda no arbitral, que vai ser agora em outubro, que jogue em janeiro junto com a A1, A2, A3, A4, né, que para alinhar. É bom que sobra tempo pra jogar com a Copa Paulista, né? Isso, mas os que vão jogar esse ano de 2024, eles não disputam a Paulista 2024, eles têm vaga para 2025. Então, assim, em tese, se for aprovado, isso não está certo ainda, né? Esse calendário ainda vai ser discutido. Em tese, a União ficaria o segundo semestre sem jogar de novo, em 2024. Apesar da 4, né? De repente, né, a gente vai estar comemorando um acesso da 3, que, né, seria muito legal. Então, assim, voltando pro clube, o clube grande, quando ele tem um elenco, aí você tem um diretor de futebol que eu presumo que ele deveria entender do riscado se ele tá ali. É a mesma coisa de colocar um advogado numa audiência. Ele tem que saber o mínimo, né, da condução de uma audiência para você conduzir uma audiência. Então o diretor de futebol, quando ele tá ali, ele tem que saber o mínimo de planejamento, ele tem que olhar ali o elenco dele e falar assim, bom, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sou corintiano, né, o pessoal que... Está acabando agora o Westcast, esse foi o Regis Godoy, muito obrigado pela sua presença. Me desculpe, o resto tem o Mundial, então, né, mas isso é conversa para um outro programa. Enfim, aí, então você tem um elenco montado, por exemplo, ia dar o exemplo do Corinthians, ou do próprio Palmeiras, né, que é um time que aparentemente não tem mundial, mas assim, o Palmeiras, por exemplo, você tem um DNA ali do Abel já, né? Vou falar mais do Palmeiras. Então ele tem um modo de jogar. Você trazer um
por exemplo, o Mano Menezes, eu vou dar um exemplo agora do Corinthians, que pode ser que ele mude, né? Agora pode surpreender, mas em tese ele tem um sistema, o jeito dele é mais defensivo, né? Pelo menos parece que ele tá falando que não, né? Mas em tese pelo menos histórico dele no Corinthians, no Inter de Porto Alegre agora recente, ele tem um sistema bom defensivo. E o Palmeiras, ele tem um sistema ofensivo muito bom, né, de volume. Então é a mesma coisa de pôr um treinador agora que ele não vai se adaptar ao sistema que o time está 3 anos juntos jogando da mesma forma. Então assim, um diretor, ele tem que ter o feeling e conhecimento de contratar um treinador, pelo menos, com características do outro, ou ele troca o elenco inteiro. Porque, então assim, a pergunta que você me fez, né, que você colocou, explica bem essa questão por exemplo, do Flamengo ficar demitindo o treinador. Eles não têm convicção. Eles pegam o elenco, eles querem o Jorge Jesus, né? Agora acertaram com o Tite, mas é a viúva do Jorge Jesus, por exemplo. Buraco, né? E aí eles ficam ali naquele Jorge Jesus, e eles ficam colocando treinadores ali que para tentar dar certo com o mesmo elenco e não dá. Porque o perfil é diferente, eles trazem perfil diferente do Jorge Jesus. Por um Jesus. acaso, o Dorival Júnior deu certo lá e trouxe a Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Mas claramente foi um tampa-buraco. Eles não queriam demitir, ele. Eles não foi queriam. Uma coisa emergencial. Sem planejamento, sem convicção. E deu certo, porque, na verdade, era pra ter dado errado, né? Na conta que eles fizeram, eles não olharam o Dorival e falaram assim, viu? O Dorival é o técnico perfeito pra esse momento. Não, eles não olharam. Eles pegaram o Dorival ali e falaram assim, olha, é o que tem. O Jesus não estava disponível E acabaram colocando ele. E ele foi campeão com o Brasil Libertadores. E tiraram, né, a disputa do Mundial dele, porque foi uma injustiça, né? Mas assim, então assim, é muito, pra mim, voltando, a questão do planejamento começa realmente de um profissional à frente, né? Voltando agora para o União Barbarense aqui, o Cleiton entende muito de futebol, entende muito de planejamento. Por isso até, e sem dinheiro, né? Assim, aí a gente tem que apelar. Não deveria. O União deveria ter uma estrutura, deveria ter uma base dele, não deveria ter jogadores às vezes até com auxílio de empresas, empresários para bancar, porque o União não tem condição de bancar, então você tem que ficar apelando para auxílio de empresários para bancar. A União deveria ter um elenco dele, como um clube grande, né? Deveria ter um elenco que, por exemplo, agora, nós estamos em outubro, e se tiver que jogar o campeonato, não está decidido ainda, né? Se tiver que jogar uma 4 em janeiro, que ele já tivesse uma base montada. Porque isso, você sai na frente dos demais times quando você começa uma temporada. Você não começa do zero, né? Você não desmonta um time e monta o outro. A tendência de dar errado é maior do que dar certo quando você começa. Porque, né? por exemplo, o União, o time foi bem e tal. Aí em janeiro vai começar tudo. Será que o time é bom ou não? Então, será que eu vou acertar de novo em algumas posições? Será que o treinador ele vai entender? Vai ser uma incógnita. Vai ser uma interrogação, né? A gente torce, claro, e confia muito no filho do Cleiton aí, dele entender. E também tem a situação das idades, né? Uma mudança aí. Você vai ser liberado? Isso, então, tá uma discussão que pode ser liberado de 3 a 5 jogadores acima de 23 anos na A4. Mas não é certeza. Então você tem uma limitação de idade também. Então, assim, por exemplo, ó, pra você ter uma ideia. Tem um jogador de A1, A2, A3 e A4, certo? Que vai jogar tudo junto. Você já está limitado, aqueles jogadores já estão empregados. Assim, você tem um campo de menor de você pensar jogadores, porque eles já são empregados. Quando você tem um campeonato, por exemplo, agora eu estou contrapondo o calendário. Nesse ano, o União jogou praticamente até agora, né? Quase o ano, assim, foi até setembro, né? Então, e A1, A2, A3 terminou em abril, né? Então, os jogadores que estavam lá, vou dar um exemplo do União Barbarense, porque o Rio Claro deu um auxílio, você sabe, teve alguns jogadores do Rio Claro. Por quê? Muito porque o Rio Claro estava na A2 e disputou o campeonato. Então, alguns jogadores foram aproveitados no União aqui, uma parceria que o Cleiton fez, né? E permitiu que isso acontecesse, coisa que não vai acontecer ano que vem, por exemplo. Porque o Rio Claro vai estar... Se acontecer esse calendário. Então isso, de uma certa maneira, claro, nós estamos falando aqui numa situação emergencial de hoje. Não deveria ser assim, a União deveria ter, sim, a estrutura, deveria ter o financeiro para ter os jogadores da base, para ter um sub-17, um sub-20 forte, para ser aproveitado no time de cima, para ter possibilidade de vender jogadores, né? Assim, não ter essa remontagem de elenco, que as chances são maiores de quando você tem um trabalho já iniciado, né? Enfim,
Isso, a gente vai ficar... Não, é isso, é isso. Então, é assim, Onde a gente- retomando a questão Do- do estádio, né? estádio. Do estádio. Você falou que já, Em 2017, já quando, teve quando eu voltei que teve a penhora, teve a penhora e teve já uma avaliação do estádio, que é uma dúvida, né, Quanto frequente vale? que o pessoal, sempre eu vejo a questão do valor. Foi nomeado um corretor judicial, o juiz então determinou, ó, tá penhorado, né, o estádio, está indisponível para vocês não podem vender ele agora. Essa é a decisão, né? Vocês não podem vender. Então tem uma dívida aqui e nós vamos conversar sobre ela. Em termos assim, meio simplistas, é isso. Só que o União, o que aconteceu, Anderson? O que originou a questão do leilão? Até então, o União, ele tem, não sei se você já ouviu falar de piloto trabalhista. Piloto trabalhista, ele é uma junção de várias ações trabalhistas dentro do mesmo processo. É o cara que trabalha na Fórmula 1, né? Piloto trabalhista, pode, tem uma relação, mas Péssimo não é, essa, desculpa, péssimo, não, péssimo. não deu, essa aí não foi, mas enfim, aí então assim, você pega o piloto é um processo mais antigo, que aí você vai habilitando os outros nele, então ele vira um piloto porque ele segue, os outros seguem atrás dele. Então, por que isso? É para organizar quando um clube ele não consegue ter capacidade de pagamento individual dos processos. Então o juiz ele já tentou penhorar valor de conta, o clube ele não tem capacidade de pagamento, ele não fez oferta, ele cria um piloto trabalhista, reorganiza isso e fala assim, olha, tudo que eu consegui de você, cota da Federação Paulista, por exemplo, contratos de propaganda, outro exemplo, tudo que eu consegui de você de dinheiro, eu não vou depositar para o Anderson e nem para o Regis individualmente. Eu vou depositar, eu vou penhorar aqui, eu vou pegar esse valor, eu vou colocar no piloto e vou dividir de forma igualitária. Até que a gente vai matando os processos, esse é o piloto. O que vinha acontecendo? O União ele tinha dois pilotos, na verdade, um lá desde a época do Gilson Batata, artilheiro, né, tal, assim, ele entrou na justiça lá em 2006. Primeiro jogo de futebol que eu assisti no Foi estádio, ele fez Isso. o gol. E aí em 2014 formou-se um outro com outros processos trabalhistas. Ele foi Então, um ele foi um piloto, vamos dizer assim, né? O piloto dele, que é o mais antigo, foi agregando numa parte dele, aí fizeram um acordo, reorganizaram no primeiro momento lá um piloto, e depois formaram esse segundo. O que acontecia? O União ele vinha disputando A2, né? 2014, 2015, até 2016 ele vinha disputando. A cota da Federação Paulista, ela era penhorada 50%, né? Então, tudo que o União recebia de valores de televisão, de cota de TV, a Federação Paulista era obrigada... Renda de estádio também? Renda não, renda era penhora, por exemplo, se alguém, um credor lá, renda não estava nesse piloto, era só cota de televisão e mais ainda, antigamente, não sei se você já ouviu falar que a Home era a patrocinadora do clube, tinha um contrato de patrocínio, por isso que eu lamento muito, porque era uma época da vaca gorda, vamos dizer assim, né? O União, ele tinha patrocínio da Home, tinha condições financeiras de andar certinho, de pagar, né, tudo certinho, e acabou indo para um outro caminho e a gente tá colhendo agora o que foi plantado lá atrás, né? Mas a Home, o contrato da Home, ela tinha um percentual também que vinha pro piloto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a Home pagasse hoje 100 mil reais de patrocínio, 15 mil ia direto pro piloto. Era o 15%, se eu não me engano, tá? Se não me falar a memória. Então, assim, tinha esses valores. Então, tinha a cota televisão, que vinha pro piloto, tinha a Home, depois a Home, em 2014 para 15 parou, né? Então, já não tinha esse exemplo, né? Esse valor. Mas tinha a cota da Federação Paulista de TV. E a cota da TV, ela é proporcional à divisão que você está. Então, se você está na 1, a cota vou dar um exemplo, tá? 3 milhões. Foi 2011 a última participação do União? Série 1? 12. Tava lá. E aí, então, e aí você vinha disputando os campeonatos, tá? Apesar da penhora do estádio, vinha caindo cota da federação. Então a União, de uma certa maneira, ele vinha pagando. Então assim, por isso que eu já falei em algumas oportunidades, que às vezes erros desportivos, erros de planejamento do futebol, erros administrativos, ele tem forte influência na questão financeira e jurídica do clube. Quando você errou e o time caiu, em 2016, em 2017, minto, equivocado aqui das datas, mas em 2017 para 2018 o União foi rebaixado e caiu para 3, a cota que era um X passou a ser Y na 3. Então,
teve uma queda desse valor que a federação repassava para o piloto trabalhista. Em 2018, não sei se você acompanhou, já teve até uma denúncia de manipulação de resultado. A União foi prejudicado, os jogadores foram punidos, o treinador da época foi punido também pelo TJD, só que não houve anulação das partidas. Foram, né, de uma certa maneira, provado que eles entregaram jogos, eles simularam pênaltis, faltas, gols, e tinha um esquema ali ligado à casa de aposta, né? Isso, infelizmente, no meio do futebol tem muito, né? Agora mais ainda. Mais ainda, então na época nós denunciamos tal, e eles foram punidos no TJD, tomaram uma suspensão lá os atletas e o treinador, mas de forma prática pro clube não aconteceu nada, né? De prático, porque eu queria anulação das partidas, né? E a federação, fui lá, tive várias reuniões da Federação Paulista, não foi possível. Resumo, nós caímos de novo, aí que foi, né, fomos para B em 2019. Qual foi o impacto principal disso? A forte queda no recebimento da cota. Parou-se, na Bzinha quase não tem cota. Na B quase não tem cota. Né? E aí agora melhorou um pouco, mas até 2019 estava quase zerada as cotas. Então, o processo trabalhista, voltando agora para explicar o momento que a União chegou, parou de ter o valor financeiro da cota da televisão entrando no piloto trabalhista. Eu tive algumas reuniões com a juíza na época, fiz algumas tentativas de propostas para ela, para tentar dar uma amenizada, mas chegou um momento, a União não tinha condição de pagar, não tinha condição de propor nada mensal, não tem patrocínio, não tem fonte de renda, tem um social lá que dá para manutenção, né, os sócios pagam ali para piscina e tal, mas não tinha condição de pegar nenhum valor de lá e propor para ela, olha, eu vou propor um valor mensal, porque agora a cota, nós caímos de divisão, e não tem mais a cota. Então, e as festas, mesmo as festas, era só para manutenção também ou... As festas que se fala do grupo social do União. Do flashback, se fala. Isso. Ela serve, mínimo, acaba teve troca, teve até locação então assim, o valor mesmo agregado acaba muito pouco, muito pouco para você fazer alguma coisa, paga a conta, né? Porque aí você gasta mais energia elétrica, porque assim, se você colocar num combo, quase, não é que empata, mas ela é um meio de mostrar que a União tá vivo. Na verdade, o impacto mais de ter a festa e a população olhar e falar, pô, a União Barbarense tá aqui, é mais do que o próprio dinheiro, porque o valor financeiro quase não é, pelo menos é o que me passam lá, que o valor agregado de lucro quase não tem, porque você tem contrato de DJ, você tem a energia elétrica, você tem a água, você consome mais, né? Então tem mais... Bom, enfim. E aí, quando o clube caiu de divisão e parou, eu fui peticionando no processo, fui discutindo, até que chegou a parte que ela falou assim, olha, eu vou ter que leiloar o estádio, porque não está entrando mais nenhum valor, porque a União, apesar de pouco, ele estava demonstrando para a juíza que estamos vivos, porque estava entrando dinheiro ali, né, das cotas de televisão, a União estava disputando. Quando começou a cair de divisão e parou-se as cotas, foi como para a juíza, que ela não acompanha futebol, ela, apesar de eu estar lá sempre falando com ela e conversando nas audiências, em outras audiências particulares, eu falava do União também, ela me conversava, doutor, e União? Estamos vivos, vai dar certo, né? Sempre otimista, mas ela é prática, parou de entrar dinheiro, nós não fizemos proposta efetiva, né? E ela não teve outra saída a não ser leiloar. Aí começou a primeira discussão minha com ela. Qual foi? Ela pôs o leilão em 2021 com uma avaliação de 2017. A avaliação foi feita por um oficial, um corretor judicial, no valor de 37 milhões e 100 na época. Eu impugnei, né? Eu apresentei uma avaliação de 46 milhões na época. Foi indeferido. E o valor da dívida era quanto? Na época... hoje está em aproximadamente, está aproximadamente em uns 18 milhões trabalhistas. Ela gira em torno de 25 a 27 milhões, porque tem parte civil, de ações de indenizações, viu? Desde hotel que não foi pago na época, que viajaram, tributo, IPTU que não foi pago, água, porque o pessoal não tem muito acesso, não é só o futebol. Sim. Tem um social, tem um patrimônio lá, que, por exemplo, só de IPTU são 70, 80 mil anuais. E o União não tem condição, não paga, não tem condição de arcar com... Então tem dívida de IPTU com a prefeitura.
tem lá departamento de água e esgoto, é de 13 a 15 mil reais por mês de água. Então, não consegue pagar. Então, assim, se você olhar, dá para manutenção, mas se você colocar na ponta do lápis, não dá o que os sócios pagam, né? Então, assim, tem outras dívidas, tem Receita Federal, tem o Fundo de Garantia dos Funcionários, que não está sendo pago, e não foi pago há uns anos atrás. Agora ainda tem pouco funcionário, a gente deu uma mexida em alguns contratos lá, que a lei permite que faça um contrato agora até de PJ, né, para não ter muito encargo. Então a gente deu uma diminuída nos encargos, mas tem fundo de garantia atrasado lá. Então, assim, a composição da dívida da União hoje, por volta aí de uns 27 milhões, ele gira uns 18 milhões trabalhistas, por volta de uns 3, 4 milhões cíveis, né, que são ações, indenização Isso que é importante chamar você aqui, porque eu vi sobre valores mesmo. Eu via vários outros valores, né? mais ou menos. Mais ou menos, eu vi Mais ou menos. mais até. Mais até. 100 mil, 100 milhões. Não, não, imagina. Então, assim, eu sempre falei, Anderson, que eu sempre usava como exemplo a portuguesa, né? Falei, Sim. gente, enquanto o patrimônio nosso for maior que a dívida, a gente tem que ter esperança que nós vamos arrumar isso aqui. Só que a gente tem que fazer alguma coisa, claro, mas assim, agora, Não, quando o mas o patrimônio valor que ela colocou já não era maior do que as dívidas? já era maior, ela avaliou, porque assim, o que acontece? Ela fez uma avaliação de 37 milhões que eu discordei na época, mas eu impugnei, apresentei uma e ela não aceitou e eu comecei a discutir no processo a avaliação. Só que não quer dizer que esse valor que ela avaliou vai aparecer alguém com 37 milhões e comprar. Então, assim, nós tínhamos oportunidade, por exemplo, que não era a nossa vontade, mas de apresentar alguém e falar, olha, nós temos um comprador que vai pagar os 37 milhões. A gente paga a dívida, renegocia com todo mundo, zera, sei lá, constrói um estádio, né? Eu Então, não sei. é isso que Eu tô tá. dando um exemplo, tá? Eu Aí o não, valor- não, aí o não tô valor falando se- que eu queria isso, porque Aham. a história do Leão da 13, a história ali, né, do Antônio Guimarães, ela é eterna, né? Então, que é uma questão do tombamento, né, que é um assunto depois pode até dar uma pincelada Então, aí. Mas só que a gente tem que ser prático. então a gente a União já trabalhava com isso desde Já. o início. Um valor arrecadado, paga o que tivesse que Isso, pagar numa e perderia o situação. estádio e com a sobra, digamos assim, ergueria outro estádio. Ergueria outro estádio, porque com valor, Anderson, a dívida de verdade que eu falo hoje em 25 milhões, de 25 e 27, você reduz ela para 18, para 17. Você chama os credores, você. E se for ver em termos de futebol, claro, claro que eu tô falando dos grandes, não é um valor assim tão Não, grande, não né? é, não é. De verdade comparado, né? A gente vê muito. Eu levava em conta a Portuguesa, o Paulista de Jundiaí também, que teve Guarani, 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 o Guarani com a aconteceu, Magnus, né? ele não chegou aí a leilão porque Por- apareceu alguém, não Não, foi? e a Magnus arrematou, comprou, né? A Magnus é a dona, né? Do Brinco de Ouro hoje. Não é do Guarani, é da Magnus. Mas ela é a gestora do futebol. Então é como se fosse o Guarani, Aham. entendeu? E E aqui é uma situação diferente porque não tem. É uma cidade menor, o clube né, não tá em grandes campeonatos, então não vai aparecer ninguém esse é o em grande tese, né? problema. É porque assim, quanto mais você fica fora da disputa da mídia, né? Sim. Você começou a cair de divisão, porque assim, você tem uma visibilidade na A2 diferente da Bzinha ou da 4, com certeza. E não houve uma possibilidade de grandes empresários aqui? Teve Porque não é várias um valor conversas. tão grande. Não, Claro, é não um é. valor grande Sim, pra mim, né, e tal. isso. Pra Mas mim em também. termos de futebol, não é um, sei lá, Não, no meio do futebol não é. somado algum grupo de empresários, assim, um pouquinho de cada, Uhum. talvez não supriria esse valor? Não, supriria Não foi colocado isso na mesa? Não Não, apareceu de ninguém? verdade, de concreto, nunca apareceu assim. Nunca apareceu de concreto. Falar assim, olha, apareceu aqui uma pessoa interessada, tal, tá aqui, nós vamos pagar toda a dívida, vamos comprar isso. Não, nunca apareceu. Até aí, nesse meio tempo, né, voltando só para não Sim, perder claro. a linha de raciocínio, de 2017, aí teve o 2021, aí teve a pandemia também no meio disso, né, que atrapalhou e muito, porque a gente tinha algumas conversas na época de empresas que estavam interessadas em conversar, em propor até com os credores, olha, a gente compra uma parte, a gente monta aí hoje é a SAF, né, mas era mais ou Sim. menos a proposta, viu, a gente monta uma empresa para gestão do União, para a gente tentar
chamar os credores, a gente pagar e a gente ter um contrato aí, sei lá, de 10 anos, e a gente é ressarcido e começa de novo. Então havia algumas conversas, mas nada de concreto assim, e aí houve a pandemia. Aí pronto, travou o país, travou o mundo, na verdade, né? E aí, e justamente no momento que travou tudo, foi tocado o leilão, porque não existia pagamento mais. Quando aconteceu em 2021, que o pessoal tem dúvidas, mas nossa, eu até não chega para mim, mas claro, é meio comum, né, a dúvida, né? Pô, o advogado vai deixar vender por 11 milhões a arrematação num imóvel que vale 37? Só que tem uma lógica, assim, injusta, mas tem uma lógica. Quando ela chegou no limite, olha, vocês não tem proposta, não vão pagar, não tem ninguém que compre, nada, vou leiloar. E ela pôs para leilão, ela colocou o leilão de 37, eu impugnei novamente, porque eu não concordava com os 37, que era a mesma conversa, eu fui impugnando. Marcou a data do leilão. Não apareceu ninguém nos 37. E isso tudo está previsto no edital do leilão e é legalizado, não tem nada ilegal. Pode ser imoral que tenha dentro do nosso contexto, mas ilegal não tem. Na previsão do leilão tem uma primeira etapa, você faz uma primeira chamada, então com o valor que foi avaliado, 37. Pro União, por exemplo, nessa época, é bom que não aparecesse ninguém, porque daí não existe comprador, não existiria a perca do estádio, mas continuaria O problema a persistiria. dívida. Ou bom pro União, porque... Na verdade, sendo bem franco, cara, o bom pro União era pagar suas dívidas, né? Sim, A claro. gente teria que arrumar um jeito de pagar a dívida sem ter que dispor do estádio, do patrimônio Por falar dele. em pagar a dívida, um financiamento E fora como você de vai ter hipótese. crédito? Com o que você tá com toda a CND, você não tem CND. CND é uma certidão negativa de débitos, né? Qualquer banco, ele exige. É como se fosse. É como se fosse uma certidão que você é bom pagador. A CND é uma certidão que você, pelo menos, está controlado sua dívida. Não quer dizer que você não tenha dívida. E o União não tem, faz um tempo. Inclusive, foi uma discussão minha, eu de uma entrevista há um tempo, que houve um momento que a Federação Paulista falou assim, olha, quem não tiver CND, certidão negativa de débitos, né, não vai disputar campeonato mais. Eu tive que falar como um bom corintiano, eu tive que usar o exemplo do meu time, que ele é um bom pagador, né? Mas viu, se o Corinthians apresentar a CND dele, eu apresento do União. Ele vai ser impedido de disputar o Campeonato Paulista se ele não apresentar. E o Corinthians não tinha CND. E não tem, assim, o pessoal até assim, teve até um amigo meu, um repórter, falou, nossa, doutor Regis, mas... eu falei assim, ó, fiquem tranquilos. Eu não quis dizer assim que eu não reconhecia a dívida e que tinha que pagar. Fiquem tranquilos que se não duvido que o Corinthians não disputa ano que vem, então a gente vai disputar mesmo sem CND. Foi isso que eu quis dizer. Sim, então assim, mostra você quis dizer o peso que é pro isso, clube pequeno e pro clube grande. É lógico, vai tratar diferente. Então, outra coisa que tem a ver nisso. Eu vi esses dias o balanço de dívidas dos clubes grandes do Brasil. Eu não vou lembrar exatamente, mas o do Atlético Mineiro é um dos que mais deve, se não for o maior. 1,5 bilhão, acho. Bilhões, né? Na casa do bilhão. Então é um tratamento meio que e desigual pro clube pequeno, pro clube grande. Lógico, é um clube grande, gastos maiores e tal, mas bilhões? E aí, tipo, tudo bem, deixa lá e ninguém tem coragem de tocar no time grande. Não. Agora com um clube pequeno, fecha as e portas quanto mais e boa, você tá sangrando, mais o pessoal, né? Isso é injusto, injusto, né? É injusto. E aí, Anderson, só finalizando a questão do valor, que eu acho que é importante, que o pessoal tem bastante dúvida, né? Então a juíza, ela fez, num primeiro momento, colocou os 37 milhões ali, o valor do estádio, ninguém apareceu. Num segundo momento, ela colocou, porque daí já autoriza, num segundo momento, colocar 50% do valor. Veio para 18,5, não apareceu ninguém. E em terceiro momento, previsto no edital, eu impugnei também, estou discutindo, mas estava previsto, que após a análise dela, ela poderia colocar a 30% do valor. Aí explica os 11 milhões e 130, que são 30% dos 37 milhões. Quando foi colocado os 11 milhões 130 para aparecer eu quero. Então, você entende assim, eu estou impugnando desde 2021, eu estou recorrendo. Hoje, atualmente, se perguntou lá no começo, como que tá a situação? Eu tá lá em Brasília, eu tô no TST,
eu estou impugnando o edital, com os mesmos argumentos, né? Desde o valor, desde o edital. Ela, quando apareceu um interessado, falou assim, ó, eu quero, né? Eu estou interessado na área. Fez a proposta formal, no edital previa que teria... E o seu trabalho, desculpa te Não, interromper, mas não, o seu imagina. trabalho é mostrar para que a União quer pagar as dívidas, né? O meu trabalho continua. Não, não, é Eu, só o eu, lance eu, do eu estádio, mas que a protegendo o União patrimônio do quer pagar. clube, vou Sim. lutar até onde não der, só que, paralelamente, teria que ter um plano de pagamento. Então, é isso que tá. O que pesa E nos meus não. argumentos, e eu tô na formalidade, eu tô na injustiça, eu tô falando, olha, o valor é irrisório, 11, para você ter uma ideia, eu acabei de falar valores aqui, 11.130 não paga nem os 18 trabalhistas. Hum. Aí, aproveitando, você pode me perguntar, mas e o resto da dívida, como faz? Se o único patrimônio é o clube, né? E já tirando do a Incluindo o clube totalidade, social? a totalidade. O clube ele não tem matrícula no imóvel. Quem arrematar realmente, porque hoje está suspensa a arrematação pelos meus recursos, né? Então a juíza aceitou e suspendeu. Até os arrematantes, né, os que fizeram a proposta, eles, eles falam na petição que eles não sabiam dos recursos que ainda estavam em aberto, senão eles não tinham, hipoteticamente, não tinham nem feito proposta, porque eles sabiam. Quem são os Eles são da arrematantes? Americana. São Eu de não vou Americana. recordar o nome agora deles, Tem mas que eles ser. são, Nossa, né, vai ser terrível os caras de Americana. complicado. Imagina. Então, assim, explicando os valores, então tem um sentido lógico, um sentido até legal, porque estava no edital, mas imoral e injusto. É isso que eu tô batendo. Eu não posso um patrimônio de 37 ser arrematado por 11. Só que teve as regras cumpridas, entendeu? Dentro dos parâmetros. Foi pro 37 primeiro, não apareceu. Foi por 18,5, não apareceu. Quando foi os 30%, aí apareceu um que eu impugnei também, estou recorrendo. E eu acredito muito ainda que eu possa reverter, só que a reversão, aquele que eu falei, qual que é a expectativa minha? Se eles derem razão para nós, juridicamente falando, e ver vício na questão da arrematação, eles só vão mandar corrigir o vício. Se eles quiserem ainda manter a arrematação, ela vai conduzir um outro processo e essas mesmas pessoas que estão interessadas podem fazer proposta de novo e eu não vou ter mais como reagir, entendeu? Eu posso ganhar, eu tô ganhando tempo, o que eu tô falando, tô sendo prático, tá? Uhum, sim. Eu sei que não é muito animador pra torcida, porque assim, não tem muito. O que você espera dos seus recursos? Eu espero que dê certo, mas qual que é o efeito prático deles? É começar o processo de novo e vai por leilão de novo. Porque a gente não tem um plano de pagamento, a gente não tem uma empresa. Você não tocou no assunto, mas é só um adendo. A SAF, que é o que falam bastante, né? Botafogo, Cruzeiro, Vasco e tal. Por União. Poderia ser uma salvação para a União, desde que tivesse uma proposta oficial na mesa, em que, a lá Ronaldo, por exemplo, dando exemplo do Ronaldo no Cruzeiro. A SAF vem, eu não sei se você sabe, ela é como se fosse uma sociedade, como não, é uma sociedade anônima, futebol com cotas, né? Sociedade aberta, por exemplo, qualquer Uhum. empresa vai lá e compra. Ela tem 90% de cota e 10% fica para o clube, associação. Ela monta uma outra sociedade, União Barbarense SAF, né? E vem com um grupo de empresários que eles investem no clube, só que eles têm um plano de pagamento das dívidas. E isso, em tese, salvaria o patrimônio do clube. Só que nesse momento processual daria um imbróglio aí, porque já tem uma arrematação, eu estou recorrendo. Mas nunca apareceu. O pessoal me pergunta isso também, viu? Mas por que não transforma em SAF? Mas não é. A formalidade da transformação é a coisa mais simples do mundo. Você convoca lá os associados e fala, viu? A gente vai transformar em SAF, que é uma possibilidade de salvar a União. O problema são os empresários, você tem que ter o dinheiro. Você Não, tem que ter o não Ronaldo Fenômeno que vem com a apareceu. SAF. Não. Já conversei com algumas pessoas que tinham propostas de fazer SAF, até para discussão técnica mesmo. Mas que, viu, é intenção? Não. Interessa. Se isso for salvar o clube, interessa. Só que me dá uma proposta concreta de que isso eu submeto lá, né, o Gordo, o Daniel, a gente submete a diretoria, ao conselho. Eu não tenho dúvidas que se tivesse uma proposta concreta no nível de pagamento de dívida, de salvar o estádio, salvar o patrimônio do clube, seria aceita na hora. O problema é que não é assim, né? O pessoal não tem
30 milhões não é tão fácil como, apesar de ter um comparativo com os demais clubes, né, em termos de bilhão aí que você citou, Uhum. e não é nem para um clube de futebol, com história, com camisa igual o Neo Barbarense, mas não é fácil também, depois de uma pandemia, aparecer alguém com 30 milhões e falar assim, ou 40, não sei, 35, tô dando exemplo, né? E fala, olha, se vocês montarem a SAF aí, se vocês aprovarem a SAF, eu tenho aqui estrutura, eu tenho dinheiro, eu compro, eu chamo os credores para negociar, a gente vai, zera tudo e começa. Seria ótimo se aparecesse. Eu sou um dos favoráveis à ideia da SAF para clube do interior, porque faz alguns anos que eles estão sendo sangrados, né? O Sim. clube interior desde Mojimirim, você pega o Paulista de Jundiaí, o próprio Rio Branco aqui, nosso rival, né? Nosso adversário. Financeiramente eles também têm problemas, e isso vai sufocando o clube do interior. Vai chegar um momento que não vai deixar de existir realmente. Né? O Mojimirim, olha que tem o Rivaldo lá, que é um puxa-nome lá, olha o estado que tá, né? Enfim, eu não sei a questão do valor, se ficou Sim, claro, sim. né? Mas eu ainda estou discutindo, não me conformei ainda, eu estou lá no TST, se tiver mais recurso eu vou fazer. Só que ele vai ter um fim um dia. Eu não consigo garantir que vai ficar. Viu? Você consegue falar que daqui 2, 3 anos você vai continuar discutindo? Não dá para E falar. um detalhezinho que a gente até Hum. abordou, mas a gente voltar. Ajudaria o clube estar numa divisão melhor, né? Com toda certeza. Aquilo que eu Pra, falei para pra... você do planejamento do início. Sim. O planejamento desportivo tem tudo a ver com a situação econômica também. E claro, para você fazer um planejamento esportivo, você tem que ter dinheiro, né? Mas É, as quedas do União foram de verdade cruciais para esse momento do leilão. Eu não tenho dúvida. Se o União tivesse pelo menos. Eu sei que é difícil se manter na A2, né? Porque tem uma estrutura, é difícil. Mas se você se mantesse pelo menos entre A2 e A3 ali e não caísse muito, as cotas, elas continuariam. entre os torcedores, assim, eu gosto muito do futebol interior, assim. Há meio que um comentário, assim, pra quem curte o futebol, que a Série A2 é perfeita pro time pequeno. Porque na 1 você pode se endividar, Sim. e na 2 você fica ali, meio, É. né, não chove, não molha e tal. Não, mas não, tem sentido isso, porque, Aham. claro, que a gente sempre quer Claro, mais, né? A gente sempre na 1 quer, você vai ganhar muito lógico, dinheiro também, só vai. que numa má administração Só que, você... isso, você não pode se empolgar. Aham. Na verdade, o Capivariano é um exemplo do lado aqui, né? Disso. O Capivariano, ele, meteórico, ele foi pra um e eles tinham uma base boa de Voltou time, tem jogadores revelados lá e tal. Não entendi, voltou? Tá na 2 agora, Não, voltou ano então. passado. Aí começou a despencar porque eles se empolgaram, assim, olhando. Aham. Eu nasci em Capivari, né? Eu Sério? tenho 46 anos, mas fiquei uns 2 anos lá e sou 44 que eu tô aqui, mas eu sou nascido lá. Minha família é de lá. Então eles assim, foi uma empolgação, porque eles começaram a fazer aquilo que eu falei pra você de contratos grandes, e eles se empolgaram, começaram a trazer jogador caro, Hum. e caiu de divisão, e tinha contrato É. longo com jogador caro, aí se disputou a dois, caiu de novo. Porque você não conseguia mais se livrar, porque tem as multas do contrato, e aí financeiramente foi Virou uma caindo, e bola de foram pra neve. 3, acho que chegaram na 3, né? E agora subiram pra 2 de novo. Então, assim, é aquela questão da empolgação, né? Da um, porque você fica deslumbrado mesmo, né? Você joga com os grandes, você precisa ter um elenco um pouquinho melhor e tal, mas você precisa ter um cuidado. Por isso que eu falei de gestão, de planejamento, de ter um diretor de futebol que conheça, viu? A gente tá aqui, mas a gente não pode esquecer que a gente não tem uma estrutura ainda sólida para se manter, que o ideal é se manter na um, né? Por exemplo, com o mais tempo possível que você puder. E essas quedas, eu de verdade mesmo, não tô nem puxando o saco do gordo, do Daniel, mas se não é ele ali no social, já tinha fechado. O Daniel, ele tem o perfil dele de fazer de um copo virar uma lata de tinta e pintar, sabe? Ele tem muito contato, ele tem. Porque assim, a turma fala, tem que ter um empresário lá com dinheiro, mas o cara não vai pôr dinheiro também em negócio que ele sabe que não vai ter lucro. Empresário é difícil, né? E o Gordo gosta muito, apesar, ele vive clube, né? E os contatos que ele tem, se fosse qualquer outra pessoa lá, se eu tivesse lá, o clube já tinha fechado. Porque assim, você não tem, é difícil, você não tem apoio, você não tem dinheiro, você não tá saudável financeiramente. O clube chegou a ter 3 mil sócios lá ativos, 3.500, se não me engano, o pessoal me falou, né? Hoje tem 600, 500.
que na época do frio o pessoal não paga, tem dificuldade de pagar, né? Não usa o clube, não paga. Aí o clube tem que sobreviver, né? E o Gordo vai fazendo parceria, ele vai cuidando do clube, trocando serviço, ele ele é bem criativo na administração. Se não fosse ele, eu não tenho dúvida que aquilo ali eu não sei como que estaria não. Estava, porque assim, é muita dívida, você falou da festa. Você começa a pôr a festa para divulgar o clube, né? Para ter mais sócios, aí tem, não sei se você conhece lá, você frequenta lá, ou se estava recentemente, Nunca fui. academia é excepcional, que o Gordo fez uma parceria, academia, que são locados, né, os aparelhos, né, lá, é uma parceria com a Físicos, que dá um apoio lá, então assim, quanto mais você fica preso assim na situação, quanto mais se divulga, mais você chama a atenção do credor, né? Pô, você Tem esse problema você também, né? trocou a piscina lá, você reformou a piscina. Então tá entrando dinheiro aí. Então entendeu? Você faz propaganda, ó, tendo festa, para atrair mais sócios para você começar de novo, porque você quer ver o clube crescendo de novo. Só que no momento atual, tudo que você faz, você atrai a atenção também, né? Quanto mais você se divulga, mais você aparece. Quanto mais você aparece, mais credor que tá querendo receber, bate lá na porta. Viu? Tá me devendo, e aí? Tô vendo que você tá reformando não sei o quê. E o Gordo, ele tem, voltando pra ele tem o Daniel, ele tem ele vai trocando, né? Ele não, quase não é dinheiro, mas ele vai trocando. A pintura do coisa, ele faz um jogo lá no clube, lá, o cara pinta o muro. O quiosque lá, o cara faz um churrasco no final do ano na empresa lá, ele doa tinta. Assim, tô dando alguns exemplos, né? Mas assim, publicamente aqui eu parabenizar o Gordo, porque de verdade, quem gosta do União sabe o que eu tô falando, né? Quem frequenta lá sabe que se não é ele ali, o clube acho que já estaria fechado. Sim. E sobre o tal do tombamento? Então, isso, Anderson, assim, deixar claro aqui que não tá partindo do União Barbarense Sim. isso, né? Nem da minha parte, nem do Daniel. Da Câmara dos Vereadores, né? Isso, tem um movimento, né, da sociedade civil, da torcida, da TUSB. Aham. Tem o Carlos Festa, que deixar aqui publicamente também o parabéns para ele pela mobilização que ele tem, pela vontade, pelo amor que ele tem pela União, né? Tem bastante pessoas, né? O Belani, né? O Angolini, o também. JJ, né? Figura, Vai vir dispensa aqui, vai vir comentário. aqui em novembro. Então, Dispensa comentário. Então, assim, é uma mobilização que partiu deles, né? Não é do clube. O clube, ele respeita, né? Tem dívidas, tem os credores que querem receber. Então, mas não dá para negar a importância histórica que a União Barbarense tem. sim. Se isso vai ter o Condepasbo, né? Que é o conselho municipal que analisa cada prédio público, histórico, se enquadra na legislação municipal para ser considerado patrimônio histórico, né, para tombar. A bilheteria lá já é tombada, né? A bilheteria, fachada, a né? fachada ali da bilheteria já é tombada. Então tem um conselho ali municipal que analisa tecnicamente, né? Mas assim, falar que a importância da história da União, a gente vai estar Redundante, repetitivo, é né? redundante, porque União que leva o nome, né, de Santa Bárbara, pra falar a verdade, do país inteiro, né? Né, isso é Mas ainda histórico. não é ainda a última. Não, pro torcedor barbarense, vamos dizer Sim. assim, ainda não é a última cartada ou esperança. Ainda Não, como você disse, você ainda tá sim, lutando e eu tal. estou ainda lutando com os recursos, né? Aham. A questão do tombamento, o que pode acontecer? Ele é só para tirar dúvida, inclusive, do pessoal. Hipoteticamente, na situação de haver um tombamento e engessar, vamos dizer assim, a estrutura do estádio, ó, você não vai pode poder aqui mexer. porque é patrimônio histórico, não pode mexer. Isso não vai impedir que os proprietários tomem a propriedade da União. Isso não vai frear o leilão, porque os proprietários eles podem, eles vão ter lá, lógico, uma limitação, né, física, que eles não vão Mas poder aí. alterar, só que eles vão poder arrematar do mesmo jeito, eles vão poder insistir. O que eles não vão poder fazer, de repente, se eles tinham planos para a área, Vai. e isso Talvez pode, eles de não uma tenham mais o certa. interesse, não é? Isso, né? Aí é uma questão pessoal de Sim. investimento deles, né? Mas assim, a dúvida que o pessoal já me abordou disso,
Não vai ser isso que vai impedir Sim, o legalmente União o vai continuar leilão. devendo, né? A União vai continuar devendo, não vai frear o leilão, não vai frear a arrematação deles que eles fizeram. O que pode acontecer é aquilo que você acabou de afirmar, um caminho inverso deles falar assim, olha, já não me interessa mais, porque eu tinha um plano para a área e esse tombamento acabou inibindo tudo que eu tinha de plano na área, eu ia retirar a proposta, não sei, hipoteticamente. Mas Mas eu como torcedor do Hum. União, claro, eu quero que tombe e tal. Mas eu sendo sincero, não vejo isso acontecer. Dado porque o órgão que você falou, o Conde Páscoa. Condepaz, ele é algo da prefeitura? Não, ele é um conselho. É um Ele conselho? ele é um Mas conselho municipal e tem participação da sociedade civil de sim, forma sim, geral. ok. A prefeitura ele Tem indica alguns nomes, né? A Câmara Municipal indica nomes entre dela, tem eles, advogados também que fazem parte do conselho. sei, ok. Então tem uma parte técnica ali que eles analisam se enquadra na legislação E é determinado legal patrimônio. Se é legal, desculpa. o tombamento? Não, é legal. É Se legal? eles considerarem que o Aham. enquadramento da estrutura do estádio dentro da justificativa e os E fundamentos a que eles estão. justiça não interfere nisso? Ou Não, não pode pode? interferir, Pode cara. Sempre interferir? pode, né? Inclusive, eu acredito que o advogado das partes, eles vão questionar porque eventualmente, né, um tombamento pós arrematação, né? Eu estou discutindo formalidades do processo, mas apesar de suspenso, está arrematado, né? Tem uma proposta ali, então um tombamento pós-arrematação pode haver uma discussão, falar assim, olha, isso aí foi depois, mas Teve, assim, o patrimônio histórico ele é soberano, então vai haver uma discussão entre justiças aí então, grande. eu não acompanhei porque a gente tava aqui fazendo a live no dia que o Evandro Félix estava aqui, Hum, que é o secretário de Cultura e Turismo, sim. tava tendo audiência lá na Câmara. Isso. E não deu pra eu acompanhar e tudo, mas se eu não me É, engano, teve uma especialista, isso, teve uma e, professora isso, aí uma professora, renomada, inclusive na área, né, aham, e ela que deu deu explicações explicações e falou que é sobre totalmente legal e tudo. que é totalmente possível dentro da ótica dela. Aham. Claro que tem que ver a legislação municipal também, né, tal. Sim. Só que o que não me anima como torcedor é que eu não entendo esse mundo Uhum. jurídico, papeladas, enfim. Saindo desse órgão vai o quê? Beleza, aprova. Não vai cair na mesa do prefeito? Ele não. Não, Ou não? o prefeito ele só vai acatar, né? Ele Ah, só vai não, acatar? ele vai, ele não tem, né? Tô falando legalmente, tá? Porque Ele isso não não. tem autonomia sobre o conselho, por exemplo. Porque Ele não pode eu determinar. achava que teria. Não. Porque a sociedade civil, a gente. E o prefeito tá muito quieto. Então, é um sinal que ele dava, ao meu ver, sinal que. Lógico, você acabou de explicar pra mim que não depende dele e tal. Mas dependendo, se dependesse dele, pelo silêncio dele, talvez ele vetaria e Então tal. é difícil saber, né, Anderson? Porque assim, Mas realmente tá um silêncio, né? é, a- até por, assim, eu não tô lá, né? Na prefeitura eu Aham. não sei aí o que eles realmente eles pensam e tal. Mas eu entendo em certa parte, porque assim, não compete aí. É o conselho que vai ver a parte legal, é a parte. Então, assim, enquanto não tiver um parecer definitivo do conselho, Então só depende do ele conselho. pode se posicionar enquanto barbarense, por exemplo, que talvez seja isso que a população espera, Então, tal, né? mas o problema dele do silêncio é que, como eu disse, não lembro que parte do papo que a gente tava falando aqui, É. do burburinho na cidade, né? Até de leigos mesmo, né? Como eu, por exemplo, abre espaço para conversas do tipo que ele tava sendo influenciado, influenciado não, esqueci a palavra, Tinha beneficiário. interesse? Isso, interesses e É. tal. É. Talvez no grupo de compradores e tal. Eu já ouvi esse tipo de conversa na cidade, né? Claro que eu não acredito nisso, É, sinceramente. Mas abre. O é o silêncio preço. dele abre, É, é o, abre portas pra isso, entendeu? isso, é o preço que paga, né, também Também de. ouvi, também ouvi A figura pública é conversas. complicado, né? Conversas também do André Cruz, que o grupo de compradores também É, ele tem a ver com isso. é Não o sei que se eu, é o verdade. que eu, assim, até onde eu sei de estrutura, o André Cruz é o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, né?
ele é o responsável por atender empresas, né? Trazer empresas para cá e tal. É, pelo que me falaram, de verdade eu não tenho a confirmação disso. Isso é conversa aí de. Botequim. Os proprietários do Mercadão, eles relacionam que são os mesmos do que fizeram a proposta para o estádio, e como o Mercadão teve conversa com a secretaria para instalar lá, então eles estão relacionando o André Cruz, Uhum. né, por causa da relação com o prefeito, de que teria interesse porque tem amizade ou tem alguma. De verdade, eu não acredito. Eu, sendo muito franco, eu não tenho. O André Cruz ele é secretário lá, uma das atribuições dele é conversar com as empresas, só que tem uma relação ali que eu não tenho essa confirmação, tá? Eles me falam que são os mesmos que fizeram, que são os donos do Mercadão, os que fizeram a proposta. E como houve uma conversa, né, para instalação, né, do Mercadão, e aí houve um estreitamento aí, não sei, da relação, e aí eles relacionam, viu, ó, tem amizade ou não, e tem interesse. De verdade, eu não acredito muito nisso, não, né? Eu prefiro acreditar Eu, que não- eles eu não. também não acredito, mas será que também não há um tipo de pressão pro prefeito? Sei lá. Ah, é Desse, um assunto, desse... na verdade, assim. Todo assunto que você não é combatido, ele vai. É o termômetro, ele vai subir na É, temperatura. então, isso que. Quanto mais. Eu acho que isso, de verdade, pode ser que seja um erro de análise dele, ou de. É complicado para ele também. Eu não sei qual vai ser a posição dele enquanto. O que ele falaria, né? Uhum. Eu acho que era mais na linha de que ele é um torcedor do União, ele é um Eu cidadão também, eu barbarense também, eu e que ele também torce para prefiro que achar tudo dê isso. certo, né? Aham. Que no final. Agora, existem dívidas, existem credores, eu acho que ele fica meio. Ó, como que eu vou. Não sei, eu não tô defendendo ninguém aqui, não, tá? Tô tentando entender o que ele falaria, porque assim, não depende dele, na verdade, é um conselho, né? Pode ser que bastidor, a gente tá falando de política, né? O pessoal relaciona, mas ele é o prefeito. De uma certa maneira, ele tem uma Ele, certa influência. Ele poderia ajudar de alguma eleição forma. ano que vem. Ele Ele, poderia ajudar de alguma forma. Mas assim, legalmente falando, ele não tem influência sobre isso. Tem um conselho que tem cidadãos é. comuns lá, Então, ele tem. isso é bom E, até pra. Eu mesmo não é, sabia e disso. tem um parecer, né? E vai ter um parecer ali do Codebaspo, né? Que ele vai analisar legalmente e vai ter que dar uma resposta, né? Para toda essa mobilização que está tendo. O problema de tudo isso é que o União Barbarense é um assunto, cara, que vai tomar. É emoção, né? É paixão. E o pessoal tá vendo o estádio, as notícias de que o estádio está indo embora, e ninguém tá fazendo nada. E aí cai no colo da figura pública mais importante da cidade, né? Que é o prefeito hoje. Então acho que a cobrança em torno do Rafael, eu entendo, é por ele ser prefeito hoje mesmo. Olha, você não vai fazer nada, né? É. Só que assim, nesse assunto do tombamento específico. Nos demais, eu não vou me intrometer. Eu não sei a influência que ele poderia ter e tal. Nesse assunto do tombamento, ele não tem influência sobre o conselho. Alguns vão falar, né? Assim, vão até me interpretar mal. Eu não, viu, eu não sou partidário, não, nada disso. Porque a prefeitura, ela indica, né? De 18, ela indica 6 membros no conselho. Então, como que ele não tem influência se ele tem 6? Ele tem um terço lá que ele indicou. Tá, ele pode chegar para vocês e falar assim, viu, o que vocês acham? Ou eu falo, olha, parece que não enquadra. Ou parece que enquadra dentro da legislação. Mas tem mais 12 que não são indicados pela prefeitura, né? Da composição do conselho. Entendeu? Então, assim, não estou entrando em defesa do prefeito, não, do Rafael e tal. Eu estou tentando entender, assim, A, a ca- posição a dele, cabeça dele. eu vou Pensar falar como. por mim, Aham. como advogado, e se eu estivesse lá no lugar dele, olha eu aqui, né, me metendo na. Eu falaria como barbarense, como torcedor do União. Eu daria apoio e falaria, olha, estou aqui porque precisar tal, e explicaria isso, né? Olha, eu não tenho influência sobre nada. O conselho, ele não tem, eu não tenho autonomia, ele não é subordinado a mim. Ele é um conselho municipal que ele tem autonomia dele fazer o que ele quiser. Eles só me comunicam do resultado, entendeu? Uhum. E o União trabalha com a pior das hipóteses? Como que o União trabalha com a pior das hipóteses, perdendo o estádio, de fato? De verdade, E a aí, o que gente, a gente, acontece? a gente, União, por exemplo, perdeu o estádio, não tem o que fazer e tal. Derruba o estádio. Só de imaginar, eu fico muito triste e tal.
Mas beleza. A partir daí, o que se fala? Se fala nisso? E se fala, qual o possível. É, Como erguer um estádio de claro, novo e perdendo o isso. estádio? Perde o clube. Deixa de existir? Não, não deixa. Assim, é uma dúvida É. interessante porque, assim, o CNPJ, o União Barbarense, ele não vai deixar de existir porque o estádio foi arrematado e o União não tem mais aonde jogar, por exemplo. Até onde jogaria, onde jogaria? Então, olha, de verdade é um assunto até ruim, né? De jeito Sim, de falar, é. porque a Mas gente tá indo é pelo, uma pelo. possibilidade Mas real, né? a gente tem que ser razão também. Sim. Claro que tem ideias e planos, né? Até de um estado municipal com recurso, tem parcerias, o próprio Cleiton já tem alguns contatos que ele vem conversando, não. Porque você tem um plano B. Sim. Você não adianta, você É. tem que, infelizmente, você tem Sim. que ter a realidade que tem que Ah, ser não vou encarada. falar nisso. Aí Não, acontece e aí isso, e fica aí sem você vai fazer fazer o nada e quê? vai correr atrás depois só que Isso, acontece. então tem assim, alguns exemplos, tá? Tem o campo do Alfa, que eles, né, que vive, né, me perguntando, e já foi objeto de estudo até de pôr arquibancada lá e dependendo de como ficar a estrutura, esse é aprovado para jogar, aí mais vira um campo municipal. Até da prefeitura, Que bairro você mora? Desculpa. eu moro em São Francisco. Marcelo. Não, em frente ao Mirzinho, na verdade. Ah, então, A ó, quadra do Mirzinho. já ouvi falar É. disso também, do Mirzinho e tal. É que Mas é do só espaço Alfa ali. tem um problema da população local lá. Não, É um não público vai. mais Eu dei um assim. exemplo, tá? Tem o centro socio-urbano, Sim, né? aham. São, assim, mas assim, tem a situação até de conseguir verba com deputado e tal, e construir um estádio municipal como o de Capivari, ele é municipal, Sim. né? Arena Barueri. Isso, Arena a Arena Capivari. Capivari, ela é municipal. Então, tem algumas coisas, assim, que a gente tem que realmente tem que falar do assunto, não Sim. tem outra forma. E tem também, Anderson, eu não acredito, assim, a possibilidade dos eventuais aí, que eu não, arrematadores, né, de fazer parceria com eles também, porque assim, primeiro, a documentação do clube ele não está regularizada para nada ali. Ele não tem matrícula do imóvel, então a curto e médio prazo eles não vão conseguir fazer nada ali. Nem autorização para demolição eles vão ter, porque eles vão ter que abrir matrícula, tem que ter autorização da prefeitura, tem uma série de coisas que eles vão ter que fazer, quem arrematar realmente, antes de começar qualquer obra, qualquer situação de demolição. Então, até que isso aconteça, e eu já de antemão, ainda não acabaram os recursos, né? Enquanto não acabar os recursos, eu não vou parar de recorrer e tal. E isso não é assim, não consigo falar que vai demorar mais um ano, e nem em 3 anos ou em 3 meses. Não consigo. Tá lá para julgar, não tá no plenário do TST para julgar a questão do meu recurso, dos recursos ainda. Então eu acredito que não é para agora. Então, assim, há uma possibilidade de a gente continuar jogando no clube ainda, no União Barbarense. Eles tomarem posse e O meu, propriedade, mas o meu filho vai no estádio ainda, então. vai, com certeza vai. Vai, se Deus quiser. Quando, viu, só pra saber, quando vai nascer Em quando? Em janeiro. janeiro. Dá pra levar no colo, né? Você vai levar ele já recém-nascido? Sim, sim. Tem que garantir, né? Tem que ter um macacãozinho também do União Sim, Barbarense, quem sim, sim. sabe, Eu né? mandei fazer. Eu não achei Ah, nenhuma loja, mas eu mandei fazer. mandou? Mandei Ah, fazer. legal, legal. Mas eu vou dar essa ideia pro Gordo, viu? Pra amadurecer mais isso daí, essa questão da lojinha do clube. Então, assim, o CNPJ ele não termina. Claro, não posso deixar de citar, tem os associados. Vamos ter que pensar nisso. Um Como que vai possível, fazer um. um cenário É, possível e é real até, e terrível, seria, por exemplo, demole o estádio. Até erguer um, a gente jogaria na onde? É olha, horrível pensar na possibilidade de jogar no estádio do Rio Branco. não, eu sou mais Capivari, já que eu sou É, de lá, né? Então sim. Um vamos levar pouquinho pra mais lá. longe, É um pouquinho mais longe, mas joga ali enquanto tiver, faz parceria. O Capivariano já jogou aqui em Santa Já Bárbara, né? lembro. Então já tem uma Um relação aí histórico de parceria, né? já. Então assim, último caso, né? Claro, não vamos jogar no Rio Branco, né? Assim, Sim. né? Nada contra porque o Rio Branco já jogou aqui emprestado o estádio, viu? Não sei como, mas jogaram. Eu não sou, mas eu sou diretor jurídico, eu não sou diretor Aham. desportivo e nem o presidente do clube. Mas também, viu, Anderson,
Eu vou falar pra você que nunca vai acontecer? Eu não tenho nem autonomia pra falar isso. Às vezes eu tô falando aqui e depois joga lá no estado do Rio Branco. Não sei. Eu, como torcedor do União, eu não gostaria Sim, eu de também ficar não. ali usando, Talvez né? nem eles. Então, talvez nem eles, mas torcer para que dê tudo certo e eu acredito muito que vai dar, ainda acredito muito que tem algumas coisas aí que o Gordo ainda tá se reunindo, ele não desistiu ainda de parcerias, ainda tem algumas conversas para acontecer, e vai dar certo, eu sou otimista e acredito que vai dar certo. Regis, muito obrigado. Quer deixar algum recado? Eu Suas queria, redes? Quando você fala, eu vou ler algum. Talvez tenha alguns comentários aqui. Não, eu queria, né, primeiro agradecer, né, a oportunidade aí de tá aqui batendo um papo com você, de estar esclarecendo muitas dúvidas do pessoal também, né, até com relação ao processo. É, Queria falar que a gente está fazendo o máximo que pode, né, a gente conta com o apoio da população também, no eventual campeonato ano que vem, que eles se mobilizem também, como foi esse ano. Uhum. Agradecer também aí o apoio até fazer um merchan aqui, né, do escritório. Não pode, hein? Não pode, mas é só agradecer aí a meu escritório, a Godoy Gonzalez, né? Agradecer meu sócio lá, o Marcos, que querendo ou não, eu não me envolvo o escritório porque é uma questão pessoal minha, né, o neurobarbarense, mas tem hora que não dá, né? Tem hora que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele já quebrou vários galhos para mim em audiências porque eu tava com União e até coisa do União, né? Então, e mandar um abraço pro pessoal, pra família, né? Pros amigos e agradecer mais uma vez. Estou à disposição. Dia que pintar uma outra Claro, oportunidade, eu com tô sempre certeza. à Ixi, disposição. União sempre tem assunto. O Paulo, não vou ler o sobrenome dele aqui, que é meio. Enfim. O Paulo, ele lançou uma pergunta aqui. Eu pago 2 pensões alimentícias. É complicado se não jogar. Ele quer saber sobre pensão alimentícia. Não é Hum, Você não mexe com isso, né? Mexo também, Mexe escritório também? mexo também. Eu mexo. Tem que pagar a pensão, Paulo. Infelizmente tem. Outro tipo de. O Romário foi pra cadeia, né? Outro tipo Eu Eu não falei. entendi a pergunta, o que ele falou. Segunda pensão alimentícia é complicado. Se não pagar, mesmo que a criança não seja minha. Eu não sei por que ele falou isso. Entendi. Se for dele, tem que pagar. Infelizmente. Bastante gente aqui. Rodrigo. Nossa, não sei ler o nome dele. Kicksberger, não sei. Ah, sim, Rodrigo Kitzberg. Você Amigo, conhece? meu amigo. Sei. Apareceu alguns advogados lá na página do Instagram. Hum. João Stazite. Existe algum outro caso no Brasil onde foi concretizada a perda do estádio? Algum clube já perdeu o estádio no Brasil por dívidas e tal? Olha, o Paulista do Jundiaí. O Guarani eu considero que a Magnus é dona do estádio, né? É, A Portuguesa, a portuguesa também quase, né? ela só não perdeu porque não apareceu, porque é muito grande lá o estádio, o valor era grande. O Paulista do Jundiaí também foi para leilão várias vezes, não apareceu o credor. Então, assim, foi por falta de valor financeiro, mas perderam, né? Só não foi arrematado por falta de valor financeiro. Guilherme Castro mandou boa noite. O Gui, filho do Gordo. Ah, é filho do Gordo? Filho do Gordo. Oh, legal. Abraço, Gui. Matheus Martins, boa noite. Matheus Martins é advogado do meu escritório. Isso aí, Matheus. Rodrigo Deschen. Rodrigo Dash, amigo meu. Olha isso aí. Amigão. Claudemir Marques. Claudemir Marques, Caramba, esse é o cara. popularzão, hein? Ele é amigo pra caramba. Claudemir é o responsável por ser advogado. Sério? É meu amigo de longa data e gente boa demais. É isso. Sou muito grato a ele. Mais uma vez, muito obrigado, Godoy. E é isso, a gente tá se encerrando. Se inscreve no nosso canal, aqui no YouTube da Rádio Luzes. Vai lá também no Instagram do Regis, se inscreve lá no Instagram dele, no Instagram do Westcast e também no nosso patrocinador da Lee Stamp. Se inscreve lá, dê uma ajuda pra gente. Ajude as pessoas que nos ajudam, né, a continuar esse projeto que tá bem legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até. Um abraço pra família aí, né? A esposa e tal. Não vai esquecer da Esposa, esposa. filhos aí, vão me matar em casa. Até. Até mais. Obrigado, Até. pessoal.